Galera, hoje à noite o nosso tema é um pouco polêmico, nós vamos falar sobre fofoca. Fofoca? Como é que é? Sobre fofoca, galera. Quem aí nunca soltou uma fofoquinha num grupo? Quem aí nunca comentou alguma coisa que o amigo ou que a amiga fez, que talvez fosse um pouco complicado de comentar? Hoje à noite a gente vai falar sobre isso, sobre fofoca. E quando a gente pensa sobre fofoca, a gente tem que entender que muitas vezes a nossa língua tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 12. Tiago capítulo 3, versículos 9 a 12. O seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uma advertência de Tiago que continua valendo para nós hoje em dia. Eu estava conversando com um pastor essa semana, eu falei: pastor André, bicho pegou, vou ter que falar sobre fofoca no sábado, e eu estou precisando de umas dicas. E o pastor falou algo que é impressionante, que é simples, mas que vale para a gente aplicar no nosso dia a dia de uma maneira tremenda. O que é a fofoca? O que é isso que a gente chama de fofoca? Fofoca é tudo aquilo que nós falamos de alguém, de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de um movimento. Falamos sem dar a essa pessoa ou a essa figura a oportunidade de contestar. Falamos mal às vezes das pessoas, pelas costas, deixamos oculto o nosso ponto de vista, quando muitas vezes nós não temos nenhuma ajuda a oferecer, não temos nada de bom que a gente possa oferecer. Fofoca é quando a gente fala para alguém algo que não traz solução alguma para o problema, e às vezes isso pior ainda, quando a pessoa não tem maturidade para guardar para si, e isso acaba virando, né, aquela história do telefone sem fio. Vocês já viram isso? Você já sofreu com fofoca na tua vida? Já sofreu? Já sofreu com fofoca, com alguém que falou alguma coisa de você? Às vezes a gente para pensar: poxa, eu preciso não ser um fofoqueiro. Mas quantas vezes a gente sofreu com fofoca das outras pessoas que falaram coisas de nós que muitas vezes nem eram verdade? Eu tenho alguns exemplos de fofoca na minha vida, assim, que eu sempre me dei mal, cara. Eu lembro no colégio, uma vez, eu já contei essa história aqui, levaram uma revista pornô para a sala de aula. E aí tinha um cara que era o mais bagunceiro da sala, o nome dele era Gilmar, mas ninguém conhecia ele por Gilmar, o apelido dele era Prego. Então a gente estava zoando com o Prego, e na hora do recreio, o cara que trouxe essa revista foi lá e colocou dentro da bolsa do Prego a revista pornô. E na volta do intervalo, todo mundo começou a falar: ô professora, tem gente com revista pornô na sala, não sei o que. A professora: olha, se eu pegar alguém com revista pornô na sala, eu vou mandar para casa. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a falar: o prego, assim, tipo, sabe, baixinho. A professora foi ver dentro da bolsa do Prego, e tinha uma revista lá, tinha uma Playboy dentro da bolsa do Prego. E o Prego teve que ir para a diretoria, levou uma advertência para levar para casa, para o pai assinar, para a mãe assinar, de que tinha levado revista pornô para a sala. E o que aconteceu? Eu era muito da zoeira também, né? Então eu me matei de dar risada, eu só queria falar daquilo. Só que não tinha sido eu que tinha levado aquela revista. E o Prego voltou para a sala com sangue nos olhos. Ele estava chorando, estava envergonhado. E ele perguntou: quem que fez isso? Quem colocou? E o pessoal falou: foi o Ale. Foi o Alexandre que colocou. E aquele dia, na saída da aula, eu lembro que eu estava indo para casa, caminhando bem de boa, passando pela praça. De repente eu só... Cara, eu olhei para o céu assim, cara, demorou assim, caí no chão. Pá! Bati com a minha bunda no chão, cara. Doeu assim, machucou assim, aqui atrás a cintura, né? O cóccix que o pessoal fala, né? Cara, eu falei: Prego, o que houve, Prego? Para você aprender a não zoar mais comigo. Eu falei: cara,
Não fui eu. Eu sei que foi você. E virou as costas e foi embora. E eu demorei, sem brincadeira, acho que uns 4 ou 5 meses para voltar a falar com ele. Porque eu me senti injustiçado pela fofoca que tinham falado de mim para ele. E ele se sentia injustiçado porque ele ainda acreditava que tinha sido eu que tinha colocado a revista pornô dentro da bolsa dele. E várias outras coisas. Teve uma outra coisa que foi mais séria até. Que tinha uns colegas do tempo que eu andava de skate que eles estavam roubando. E eu lembro que um dia um cara chegou para mim e contou, eles estão roubando, eles estão indo para a balada, estão roubando, estão macaqueando os carros e estão roubando as rodas do carro, deixando o carro só no macaco. E eu falei, meu Deus, que absurdo isso, cara. E eu comecei a me afastar daqueles caras, eu me afastei daqueles caras. Porque eu não queria que sobrasse para mim. Só que o que acontece? Um daqueles caras foi denunciado. E a polícia bateu na casa daqueles caras. E falaram que tinha sido eu que tinha falado. Que eu que tinha chamado a polícia que tinha denunciado. E eu fiquei jurado de morte. E eu lembro que uma vez o camarada parou assim do meu lado, aquele carrão rebaixado, assim, que dá medo só de olhar, né? Abriu o vidro e falou, se você aparecer lá por onde a gente mora, eles chamam de vila lá em Curitiba, se aparecer lá na vila, cara, você não sai vivo de lá. Fechou a janela e foi embora. E, cara, talvez você tenha sofrido de outra forma nos seus relacionamentos com fofoca. Mas a palavra vai dizer, queria abrir lá também em Provérbios, capítulo 18, versículo 20, versículo 21 na verdade. Provérbios 18, versículo 20 e 21, vai dizer assim, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. E o versículo 21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. A fofoca, ela é algo que às vezes faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente gosta de falar da vida das outras pessoas, simplesmente porque a vida das outras pessoas parece muitas vezes ser mais interessante do que a nossa. Os erros das outras pessoas parecem ser maiores do que os nossos. Às vezes os acertos também. Mas que bom se a gente falasse só dos acertos, não é verdade? Que bom se a gente falasse das coisas boas das outras pessoas e não decidisse falar daquilo que é ruim. Eu queria que a gente focasse a meditação dessa noite numa fórmula que Paulo fala para a igreja em Éfeso, que eu creio que serve para mim e para você, quanto àquilo que nós vamos falar das outras pessoas. Nós entendermos que a nossa língua pode ser canal de vida, mas também pode ser canal de morte, é extremamente importante e urgente, ainda mais nessa fase da nossa juventude. Os caminhos que nós decidimos seguir agora, eles vão direcionar muitas coisas na nossa vida. Se a gente decidir traçar um caminho de vida, o nosso destino vai ser muito diferente do que se a gente decidir traçar um destino de morte. Então queria convidar você a ir direto lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Talvez você já conheça esse texto. Nós vamos ler o versículo 29 até o versículo 32. Vamos ler só o versículo 29, na verdade. Depois, se você quiser ler em casa do versículo 30 até o 32. Vamos focar só um versículo. A fórmula que o nosso Senhor dá para nós essa noite, para a gente não cair na bobeira de se transformar em fonte de morte para as pessoas ao nosso redor. Diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Esse versículo pode ser lido de uma maneira muito rápida, a gente pode seguir o texto sem parar para pensar sobre ele. Ou então a gente pode meditar juntos aqui, até filosofar talvez um pouquinho nesse versículo, para a gente entender algo muito precioso, que é como se fosse uma fórmula para que a nossa vida seja transformada e que a gente possa transformar pessoas ao nosso redor através da presença de Jesus, sendo fonte de graça e não de desgraça na vida das pessoas. O versículo começa dizendo assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas que acho que é essa palavra torpe, né? Nenhuma palavra torpe, eu nem sei o que é torpe. O que significa torpe, galera? Se você procurar no dicionário, você dá um Google lá e digitar torpe, você vai achar várias respostas para isso. Mas o que fica mais marcante quando a gente lê é o seguinte, é aquilo que é repudioso, aquilo que é imoral, aquilo que produz nojo,
aquilo que não é bem aceito pelas outras pessoas. Isso é uma palavra torpe. E aqui a palavra do Senhor nos diz para que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. A gente geralmente usa isso aqui quando a gente quer dar uma liçãozinha de moral em alguém que falou um palavrão, alguma coisa assim, né? Já ouviu alguém falar isso? Cara, essa palavra torpe aí, não usa essa palavra aí. Quem é cristão há mais tempo talvez já tenha ouvido falar isso. Mas nesse contexto aqui, a gente vai seguir lendo e a gente vai entender que tem mais a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas, sobre aquilo que a gente fala em relação às outras pessoas, sobre aquilo que nós temos de comunicação com quem está próximo a nós. O texto continua dizendo o seguinte: não fale palavras torpes, ou seja, aquelas que causam repulsa, que afastam as pessoas, mas apenas a que for útil para edificar os outros. E nessa parte do versículo tem duas coisas muito importantes que a gente tem que entender aqui essa noite. Palavras que são úteis e palavras que edificam. Muitas vezes a gente gosta de jogar a conversa fora e não tem nada de errado isso. Mas quando a gente está falando palavras torpes, palavras que são nojentas, muitas vezes a gente para pensar e a gente entende que elas não são úteis para nada. Pelo contrário, elas são inúteis. Pelo contrário, elas vão prejudicar as pessoas. E elas não vão edificar. Vamos lá, vamos filosofar mais um pouquinho. O que é edificar? Edificar é construir, certo? Quando você fala sobre edificação, você fala sobre algo que vai ser construído, algo que vai ser montado, algo que vai estar à vista. Se a gente pensar na edificação de uma casa, a gente começa a entender que você precisa de um terreno limpo, e daí você vai fazer um alicerce, vai fazer uma base, você vai construir pilares, colunas para que você possa construir as paredes e o teto para que possa suportar o teto, suportar o peso do primeiro piso ou do segundo, se você tiver também. Aí você sobe as paredes, você coloca portas, você coloca janelas, você começa a fazer o acabamento, e de repente você tem um lugar seguro, onde você pode habitar, onde você vai ter tranquilidade, conforto, ou talvez não. Mas quando a gente pensa sobre o que é edificar, é mais ou menos algo que nós construímos, algo que nós fazemos. E palavras torpes, que são inúteis, não edificam nada. Pelo contrário, elas têm o poder de desconstruir. Pensa um pouquinho quantas vezes alguém falou mal de você e que por dentro de você algo foi desconstruído, nem que seja a tua admiração por aquela pessoa. E isso se coloca para nós também como uma responsabilidade de que nós possamos ter essa mensagem como uma mensagem que vale para a minha vida e para a tua vida. Não use palavra torpe, não use palavras inúteis, use palavras úteis. Palavras que vão ajudar, palavras que vão edificar. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas, não apenas para os erros delas, mas olhar como Jesus Cristo olhou para mim e para você, não pelo que a gente merece, mas por aquilo que Ele fez e que pagou o preço, para que hoje a gente possa simplesmente estar na presença do Pai e poder até clamar, chorar por causa das nossas falhas, e inclusive interceder por aqueles ao nosso redor que nós identificamos que precisam de ajuda. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em julgar, em apontar o dedo, e compartilhar isso porque a gente quer ter empatia, a gente quer ter relacionamentos parecidos. Pastor Anderson Silva, de Brasília, comunidade Vivo por Ti, ele dá uma lição para nós quando ele fala o seguinte: existem pessoas que emocionalmente são adoecedoras, têm a capacidade de carregar consigo uma doença que precisa ser tratada e pode ser tratada em nome de Jesus. Talvez você tenha alguma área da nossa vida que é adoecedora e que precisa ser tratada e pode ser tratada e restaurada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por pessoas que Ele vai colocar na tua vida para de uma maneira simples ou até mesmo de uma maneira complexa, através de um tratamento, alguma coisa, poder tratar a sua vida naquilo que está adoecendo. E pior, é capaz de adoecer também que está ao seu redor. E o pastor Anderson Silva, ele diz o seguinte: pessoas emocionalmente adoecedoras precisam ser confrontadas. Quantas vezes alguém chega para você e diz o seguinte: pô, cara, você viu o que fulano fez? Vocês viram o vídeo? Foi maravilhoso esse vídeo, foi perfeito. Você viu o que fulano fez? Já manda um print, já comenta alguma coisa, fala, pô, ele precisa, alguém precisa fazer alguma coisa. Você viu aquele decote? Nossa, fulano estava bebendo, você viu? Caramba, cara, nossa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ou simplesmente escracham uma pessoa pelas costas. Muitas vezes nem quer fazer o mal,
mas acaba fazendo mal porque não pensa sobre aquilo que está fazendo. E a palavra nos ensina que a gente tem que sim ver as atitudes que desagradam a Deus e entender que elas são erradas. Mas quando a gente acusa alguém nos nossos relacionamentos, como a gente faz fofoca, a gente acaba se tornando uma pessoa emocionalmente adoecedora. A gente é inútil, a gente é torpe, e a gente, ao invés de edificar, a gente desconstrói. E o pastor Anderson Silva, ele continua falando o seguinte: se alguém chega diante de você para falar mal de alguém, confronte e diga: eu não quero participar disso. Não se essa pessoa não tem a chance de se defender, não se essa pessoa não pode simplesmente contestar isso. Se posicione, não participe disso, não seja conivente. Quando alguém chegar para fofocar com você, fale para essa pessoa: eu não quero, eu não estou afim, não quero falar. Olha que prático isso, galera, leva isso contigo. Simplesmente diga: eu não estou afim. Vamos orar por essa pessoa, vamos dobrar o nosso joelho no chão, vamos ver se ela precisa de ajuda. Vamos conversar com o nosso líder, que talvez o nosso líder ou a nossa líder possa ajudar essa pessoa. Mas ficar criando uma rede de informações que vai denegrir a imagem dos outros, galera. O pastor Anderson Silva fala também o seguinte: pessoas emocionalmente adoecedoras, elas precisam de companhia. E se você não confrontar, e se você não colocar um limite, você vai ser afetado por elas. E vai se tornar também uma pessoa emocionalmente adoecedora. Decida se posicionar. Não seja passivo diante de algo que desagrada ao nosso Deus, diante de algo que é inútil, que desconstrói. Esse versículo ele é muito rico, porque ele continua dizendo o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Sabia que às vezes as falhas das pessoas demonstram uma necessidade que elas têm? Às vezes uma carência, uma falta de atenção, de amor, de afeto. Alguma coisa está errada, então aquela pessoa pisa na bola e às vezes até expõe de propósito e acaba, sabe, sendo julgada, sendo motivo de conversinha nas rodas, sendo que a gente não está com o coração aberto para entender que aquela pessoa tem uma necessidade. E a primeira necessidade que aquela pessoa tem, que é a responsabilidade tua e a responsabilidade minha, é que a gente ore por ela. Certo? Independente se é verdade ou se é mentira, independente se aquilo que alguém falou vale ou não vale a pena a gente compreender se é uma necessidade ou não. Ore. Decida fazer a sua parte diante de Deus, porque aquilo que você faz diante de Deus é Ele que julga. Mas aquilo que você faz com as outras pessoas na sua mediocridade vão julgar. Se você é daquelas pessoas que, assim como eu, já caiu muitas vezes nisso, de falar alguma coisa mal de alguém, sem medir as consequências, eu queria dizer que hoje à noite é tempo da gente decidir mudar. A gente decidir assumir uma posição que não é uma posição de criança diante de Deus, é uma posição de adultos. Uma posição de pessoas conscientes, que entendem que a infantilidade no nosso meio já não é mais tempo, já passou. É tempo da gente marchar, da gente avançar, da gente viver o avivamento que o Senhor está fazendo nessa terra. E chega de fofoquinha, chega de falação, sabe? Isso cansa, com certeza cansa Deus e cansa a gente mesmo. E o texto continua falando o seguinte: conforme a necessidade, certo? Identifique a necessidade. Se você pode ajudar, ajude, ao invés de falar para os outros. E termina de uma maneira que eu acho que é sensacional: para que conceda graça aos que ouvem. Vamos filosofar de novo? O que é graça? O que é graça? A graça é algo que nós recebemos que nós não merecemos, certo? A graça é algo que eu e você recebemos, ou que eu e você oferecemos, sem que haja mérito. O maior exemplo de graça é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Ele morreu, Ele entregou a vida para que a gente não pagasse o preço que nós não podíamos pagar, porque nós temos pecado, nós temos falhas, mas Ele fez isso. Ele não merecia, mas Ele fez. Isso é graça. Hoje você tem acesso à vida eterna em Jesus Cristo. Mas a graça de Jesus, ela serve para ser contagiante na minha e na tua vida através da presença dEle. Se Jesus está presente na minha vida, a gente vai se posicionar. Se está presente na sua vida, a gente vai se posicionar para conceder graça, coisas que as outras pessoas não merecem. Sabe que às vezes dá vontade de falar mal das pessoas mesmo? Vai dizer que não.
Vai dizer que não dá vontade de falar mal da pessoa que fez uma burrada do teu lado ali, que sabe que tinha que fazer certo, mas fez errado. Primeira coisa que dá vontade é de fazer um xingamento daqueles gigantes que a gente não pode nem pensar nessa hora de culto aqui. Tem gente que merece isso, galera. Tem gente que merece que os outros falem mal, porque faz por merecer. Mas a nossa vida cristã nada é por merecimento, mas é pela graça, certo? Aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você não é por merecimento, é pela graça. A gente nunca ia conseguir merecer o que Ele fez. Por isso hoje, quando nós nos colocamos para ser fonte de água que jorra, tem que ser água que jorra para a vida e não para a morte. Tem que ser canal de graça e não de desgraça. As pessoas podem merecer que você fale mal delas, mas decida ser alguém que vai conceder graça aos que ouvem aquilo que você fala, e não desgraça. Uma vez eu estava numa igreja em Curitiba, e talvez você vai se identificar comigo. Talvez você já tenha saído de uma comunidade, de uma igreja, por causa daquilo que falaram de você, por causa de fofoca. Eu estava numa igreja em Curitiba e eu comecei a aprender a tocar bateria, eu estava mó empolgado, eu queria ser o melhor baterista da igreja, mas eu era muito ruim. Quem já viu eu tocando aqui sabe, né? O Fred já passou cada sufoco comigo aqui, meu Deus do céu. Faltava baterista, ele falava, cara, Ale, dá uma ajuda, aí depois ele se arrependia. Mas dava boa, era sincero, tá, Fred? Mas, cara, eu comecei a aprender bateria nessa igreja, e o que aconteceu? Não tinha nenhum baterista nessa igreja. Então eu estava lá sábado, domingo, no culto, a igreja comprou uma bateria nova, eu estava todo feliz, todo empolgado, eu falei, cara, eu vou ser baterista, isso é a minha vida. Não sei quantos aqui gostam de música. Cara, eu tenho uma música rodando na minha cabeça o tempo todo, sem nada ligado, sem som ligado, nada. Tem uma música na minha cabeça o tempo todo. E por favor, se mais alguém tem esse problema, vem falar comigo, porque eu acho que eu sou meio louco às vezes. Mas eu gosto muito de música, e aquilo era a minha vida naquele momento. Só que chegou um baterista top na igreja, cara. O cara fazia as viradas tipo o João Marcos, assim, parecia um peru fazendo a... E cara, é óbvio que eu fui jogado de lado, de escanteio. Eu entendi isso, eu falei, cara, o cara humilha, quem sabe ele possa me dar uma aula, né? Que o cara detona. Só que o que aconteceu? Aquele cara falou mal de mim para alguém. Ele falou assim, o Ale não vai tocar mais, porque o Ale toca muito mal. E sabe, cara, aquilo matou algo dentro de mim. O dia que o Fábio, um outro amigo meu, eu não posso falar nome, né, tá gravando. Droga, já falei, Fábio, um abraço, se eu assistir isso aí. Chegou pra mim na praça e falou, cara, eu vou falar o nome também, o Daniel disse que você não toca nada. Daniel, te amo, sabe que pode ser que não seja fofoca, né, cara? E sabe, a primeira coisa que eu tive vontade foi sair daquela igreja. Sabe o que aconteceu? Eu saí daquela igreja, eu fui para uma outra. E quando cheguei nessa outra igreja, eu cheguei todo felizão, cara, pensando, pô, lá atrás é passado, né? Me humilharam, fui detonado lá, eu vou para essa outra igreja, que essa outra igreja é só brother. Cheguei nessa outra igreja, pô, a galera mó amizade, já conheci uns caras lá, eu, né, não tenho vergonha, sou meio sem vergonha, não tenho vergonha, vou falando e tal. E os caras, naquele tempo lá, eles elegiam um líder, e me elegeram um líder dos adolescentes, cara. E eu falei, pô, que maneiro, cara, eu vou servir a Deus. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo naquela comunidade lá em Curitiba. Um dia que eu estava assim, liderando louvor, pasme, estava liderando louvor lá na frente, e o Espírito Santo tocou minha vida, e aquele dia eu senti pela primeira vez a presença de Deus como eu nunca havia sentido antes. Mas aí o tempo foi passando, eu liderando os adolescentes e tal, naquela vibe, e cara, eu era ridículo. Eu era o pior líder de adolescentes ou de jovens que você pode imaginar, eu era o pior. E o que aconteceu? Aqueles caras começaram a não gostar mais da minha liderança, e começaram a falar entre eles sobre isso e eu não sabia. Começaram a causar intriga, fofoca, falaçãozinha. Até que um dia aconteceu uma coisa bizarra. Num dia de domingo, depois do final do culto de manhã, a galera se reuniu, me chamou junto com o líder da juventude da capital lá em Curitiba, para fazer uma reunião para me tirar da liderança. Eu fui humilhado na frente de um monte de gente. E sabe o que aconteceu? Eu saí daquela igreja, porque eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Não tinha maturidade. Talvez alguém aqui também não tivesse maturidade para lidar com isso. O que eu queria dizer é o seguinte: tanto na igreja que eu fui tirado como o pior baterista do mundo, Tabajara, banda da Tabajara,
Enquanto na igreja em que eu fui o pior líder de adolescentes do mundo, eles estavam certos. Era verdade. Eu não merecia ser o baterista daquela igreja, eu não merecia ser o líder de adolescentes daquela igreja, eu era ruim, mas ruim demais, fedia de ruim. Era verdade. Eles não agiram com graça na minha vida. Eles agiram com a verdade. E galera, às vezes a verdade dói, não é verdade? É verdade, não é verdade? E a gente começa a viajar um pouco nesse versículo, a gente entende que se por um lado a graça é aquilo que nós não merecemos, por outro lado, muitas vezes aquilo que nós merecemos se torna desgraça na nossa vida. Principalmente quando nós somos humilhados, porque as pessoas não têm a dignidade de chegar para nós ou para o nosso líder e dizer, tem alguma coisa que precisa mudar. Eu creio que hoje à noite o Espírito Santo nos convida a sermos agentes da graça e não da desgraça. A nós não usarmos palavras torpes, ou seja, aquelas palavras que vão causar repulsa, que vão envergonhar, que vão afastar as pessoas, mas usarmos aquelas palavras que são úteis, que vão edificar a pessoa conforme a sua necessidade, para que assim possam conceder graça aos que ouvem. Quer acabar com a fofoca da tua vida? Tome esse versículo como teu manual, nos teus relacionamentos, nas tuas conversas, nos teus grupos, nas tuas conversas com a galera, no colégio, na universidade, no trabalho. Faça uma autoanálise. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Mas continua dizendo, no versículo 10, que se a gente diz que não tem pecado, a gente faz de Deus mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Será que essa noite você entendeu que essa palavra é com você? Sabe, a gente está numa série de mensagens que fala sobre pecados de estimação. E a fofoca, sem dúvida, é algo que precisa ser tratado na minha e na vida de muitas pessoas. Queria concluir essa palavra dizendo duas coisas. Primeira coisa, não deixe se tornar uma pessoa emocionalmente adoecedora. Quando alguém chegar para você para dizer, olha, fulano fez isso, fez aquilo, olha que absurdo isso, aquilo, aquele videozinho do começo, se posicione, diga, eu não quero participar disso, eu não quero conversar sobre isso, sabe por quê? Eu acho que é melhor a gente orar por essa pessoa, por ele ou por ela. Pode ser que o que a pessoa fez seja errado, mas eu vou preferir a graça e não a desgraça. A gente precisa ser fonte de vida e não de morte, como a gente leu no versículo em Provérbios. Da nossa língua pode sair a vida ou a morte. O que a gente vai decidir? O que você vai escolher essa noite? A vida ou a morte? Eu escolho a vida, você escolhe a vida? Quem aqui escolhe a graça do Senhor ao invés da desgraça? Glória a Deus. Eu creio que essa é a palavra que o Senhor preparou para nós essa noite. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir para cá. E esse é o momento da gente abrir o nosso coração e olhar um pouquinho para dentro dele. Fica aqui comigo, olha para mim, fica comigo. Presta atenção no que eu vou dizer, olha para mim, fica comigo, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje à noite é o dia de acabar com a fofoca na tua vida. Seja daquela que sai de você, olha para mim, fica comigo. Seja daquela que sai de você, ou seja daquela que chega até você, através de pessoas emocionalmente adoecedoras. É tempo de nós nos posicionarmos como agentes da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não de desgraça. Por mais que as pessoas mereçam que seja falado mal delas, nós não somos daqueles que fazem por merecimento, mas fazemos por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Amém?